Meu nome é Ismair Lopes Camargo, sou professor de História, Geografia e Sociologia, envolvendo Antropologia, Ciências Políticas e Atualidades. Nós estamos aqui hoje para fazer uma revisão para o Enem. A Facnopar, ela proporciona esses momentos para que vocês possam, a partir de estudos, chegar a um êxito nesse Enem. Nós vamos dar algumas pistas, não dá para passar tudo nesse momento. Entretanto, algumas pistas nós entendemos que vai ser muito útil para vocês. Aliado àquilo que vocês já aprenderam e com o que nós vamos pôr, vai ajudar muito. Eu quero focar muito nas atualidades, nas questões atuais. Entretanto, eu preciso fazer uma revisão, já vou mostrar o quadro para vocês, para nós chegarmos até essa atualidade. Então, eu desejo que vocês aproveitem bastante, tenham bastante sucesso e estudem. Mas veja o que é principal agora, porque está chegando o Enem. Tudo bem? Eu, durante muito tempo, eu trabalhei com um cursinho pré-vestibular. Trabalhava com Geografia e História, e Sociologia e Atualidades. Durante muito tempo também fiz questões, fui formador de questões de vestibular. Então eu vou tentar passar alguma coisa no que eles podem cobrar para vocês. Num primeiro momento, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês, que eu vou resgatar historicamente, fiquem muito atentos às questões que se falam nos meios de comunicação. As questões modernas, desde Covid, desde a questão do meio ambiente, desmatamento, tudo isso pode ser cobrado. Um outro detalhe, vocês nunca se esqueçam que o Enem vai ser cobrado conforme a orientação ideológica de quem está governando. Não vamos entrar na seara aqui se é a esquerda ou se é a direita, mas esse Enem, a gente sabe que quem está no poder não é a esquerda, é a direita. Então eles vão cobrar mais ou menos as questões baseadas naquilo que eles pensam lá em cima. É claro, não somente, mas por aí. Tudo bem? Vamos começar? Então, para começar, nós precisamos que vocês analisem esse quadro aqui. Nós vamos começar a fazer uma análise da origem do capitalismo para entender a situação atual agora. Como foi a consolidação do capitalismo e depois do socialismo também. Vocês sabem que o capitalismo é o sistema econômico que visa o lucro, o mercado, a propriedade privada. É ela é esse regime, esse sistema econômico que estruturou hoje o nosso mundo atual. Então vamos lá. Capitalismo, como que ele se consolida? Ele se consolidou a partir da Revolução Comercial, lá no século XVI e XVII. Foi a época das grandes navegações. Foi a época que apareceu a burguesia no mundo. Foi a época em que a burguesia, visando lucro, se consolida como classe social. Essa burguesia, ela acaba com o feudalismo e impõe uma nova ótica, uma nova dinâmica econômica no mundo. O capitalismo. Só que o capitalismo inicial, o capitalismo comercial, foi nesse momento aqui que o Brasil foi descoberto, por causa das grandes navegações, por causa do objetivo do lucro para as companhias de comércio, para os reis absolutistas da Europa. Eles chegaram às grandes navegações e começaram o capitalismo. Bom, mas isso aí não ficou nisso, o mundo evolui. Aí todo esse dinheiro acumulado pelo capitalismo comercial e fomentado e estimulado por novas ideias que estavam acontecendo no século XVIII e XIX, o capitalismo começou a mudar. Quais foram essas novas ideias? As novas ideias são os ideais iluministas. Quem foram os iluministas? Foi um grupo de pensadores desse período, do século XVIII e XIX, que começaram a enxergar o mundo, a política, a economia, a sociedade, a filosofia de forma diferente. Como o nosso foco aqui é mais econômico,
Então vamos falar de alguns economistas da época. Mas eu posso citar para vocês aqui, né? Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Adam Smith. Eu posso citar para vocês, no campo da economia, né, o Adam Smith, mas eu posso citar para vocês também inúmeros filósofos iluministas que também nortearam a questão das leis, né, John Locke e assim por diante. Mas o que eles pensaram diferente do período anterior? Eles deram a base do liberalismo econômico. As ideias deles foram pautadas na livre iniciativa econômica, leis de mercado, compra e venda. Quanto maior a oferta, né, o preço cai. Quanto menor a oferta, o preço sobe. Propriedade privada, a ideia de ter uma propriedade para você nasceu aqui, com esses iluministas, apesar de ter tido essas propriedades em períodos anteriores. Mas a ideia da propriedade privada, particular, própria, se consolidou aqui. E a ideia do lucro também. Correto? Então analisem bem. Período anterior, um capitalismo comercial, cede espaço para um capitalismo industrial, mais iluminista. Por que eu falo industrial? Porque foi nesse período também que vai acontecer logo depois, e começando ali, a Revolução Industrial, né? O mundo muda, o mundo deixa de ser agrário e passa a ser industrializado. As ideias mudam também. E esse capitalismo começa a aumentar a produção. Com a Revolução Industrial, a produção que era muito pequena passa a ser extraordinária. Grandes invenções, o tear mecânico, a máquina a vapor, ferrovias, né? E depois as máquinas mais modernas, a descoberta do petróleo, o uso do petróleo, da energia elétrica, a descoberta da energia elétrica, a descoberta das telecomunicações, do rádio, da televisão, começa aqui, durante essa Revolução Industrial, fomentados pelos ideais iluministas. Tudo bem? Bom, vejamos. Só que todo esse desenvolvimento, ele também tem um limite. A partir de 1920 até 1930, esse capitalismo, ele cresceu de forma extraordinária, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas os americanos puxando esse desenvolvimento. E tudo isso, esse crescimento levou a uma crise econômica, uma crise liberal. Né? Houve o crack da Bolsa de Nova York em 1929, só para vocês terem ideia, em 1929 houve o crack da Bolsa de Nova York. E essa liberdade toda, essa livre iniciativa, teve que ser freado pela intervenção do Estado. Nessa época aqui, ó, a partir de 1929. Aí o mundo começa a melhorar de novo, porque teve uma crise econômica, por causa de uma crise de superprodução, de bem-estar aqui nesse período, e o mundo volta, né, após essa crise, a ter o intervencionismo do governo, e a partir daí, então, o que acontece? Volta de novo a superprodução, o capitalismo livre, a propriedade privada, etc. e tal. Tudo bem? Bom, continuando, nós podemos analisar o seguinte. E segue esse capitalismo industrial, passa pelas crises liberais, como o crack da Bolsa de Nova York. Só que, o que acontece? Nesse meio tempo do capitalismo, aparece um novo regime econômico. Aparece o socialismo. Quando surgiu o socialismo? O socialismo surgiu lá na Rússia em 1917. 1917, na Rússia, surge o socialismo. É só pensar o seguinte: socialismo totalmente contrário ao capitalismo.
Onde tem liberalismo econômico, é o Estado que controla tudo. Onde tem livre iniciativa, esqueça, é o Estado que vai gerenciar as empresas, a propriedade, os meios de produção. Onde tem propriedade privada, livre iniciativa, é o Estado que cuida de tudo. Onde tem o lucro, se extingue o lucro. Onde tem propriedade privada, passa a ter propriedade estatal. Essa é a ideia básica do socialismo. Dividir a riqueza. Deu certo? Não, não deu certo. Mas prevaleceu por um tempo. E como que foi essa briga de um lado de capitalismo e essa briga do outro de socialismo? Vejamos. Aqui no quadro, vocês podem ver como que foi. Foi o mundo bipolar. Muitos chamam de Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? Uma Guerra Fria é o contrário de uma guerra quente. Uma guerra quente é uma guerra com armas. Uma Guerra Fria é uma guerra ideológica. Ou seja, de um lado, os americanos liderando um bloco de países capitalistas, os Estados Unidos da América, versus, do outro lado, os russos, os soviéticos, lidando um bloco de países socialistas. Inúmeros países se alinharam desse lado, inclusive o Brasil, com essas características aqui. Inúmeros países se alinharam desse lado. Cito, por exemplo, Polônia, Albânia, Tchecoslováquia, Hungria, Cuba, Coreia do Norte, China. Lembre, China, nós temos que falar alguma coisa da China. Mas aqui, capitalismo versus socialismo. Tudo isso vai acabar. Por que vai acabar? Inclusive, na época da Guerra Fria, a corrida foi muito grande. Cada um desses lados tentando mostrar mais tecnologia. Teve uma guerra espacial, aeroespacial, por exemplo. Aqui os Estados Unidos, com seus famosos caças, os F-5. Aí o socialismo, nós temos que ter também caças iguais. Fizeram os MiGs. Aqui fizeram um laboratório espacial, O que é o laboratório espacial que fizeram? Skylab. Os soviéticos fizeram a estação espacial Mir. Aqui, os americanos, mandaram o homem para a Lua. Só que alguns anos antes, eles mandaram o homem para o espaço também. O primeiro homem a chegar no espaço foram os socialistas, Yuri Gagarin, com a Sputnik. Aí os Estados Unidos, correndo contra o tempo, manda Neil Armstrong, Eddie Hall e Michael Collins para a Lua. E se armaram belicamente com mísseis dos dois lados, mísseis atômicos. Então quase ocorreu uma terceira guerra mundial aqui. Aqui já tinha ocorrido já duas guerras, a primeira e a segunda. De 1914 a 19 a primeira, de 1939 a 45 a segunda. O que acontece? Só que foi uma guerra de ameaças. Uma guerra de ameaças que nunca chegou a ter uma guerra entre essas duas superpotências aqui. Porque se assim fosse, o mundo seria destruído, A capacidade nuclear desses países era muito grande. Aí vocês vão perguntar, mas teve guerra de países que se alinhavam a eles? Sim, teve em Cuba, teve o Vietnã, teve a Coreia, mas entre eles não, eles apoiavam esses países, mas nunca as duas superpotências entraram em choque. Isso continuou? Isso prevaleceu? Não, isso foi até 1990. O que aconteceu? Esse mundo socialista aqui desmoronou a partir de quando? A partir de 1990. E o mundo que era bipolar se tornou globalizado. Quem empreendeu as mudanças que fez cair o socialismo na União Soviética? Um líder lá, no final da década de 80, chamado Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Esse Mikhail Gorbachev, ele fez duas mudanças.
uma na área econômica na União Soviética, que era a perestroika, e uma na área política, que nós chamamos de glasnost. A perestroika, né, foram medidas para trazer de volta para a União Soviética esses ideais aqui, ó. Tá? Na glasnost são medidas para trazer democracia e transparência para a União Soviética. Quer dizer, a ideia dele era modernizar a União Soviética e implementar algumas medidas capitalistas, nunca abandonando o socialismo. A ideia dele era essa. A palavra perestroika significa reestruturação. A palavra glasnost significa transparente, democracia. Bom, vamos continuar. Então, a partir daí, o mundo cai e ele se transforma multipolar. Ele se torna globalizado. O que seria essa globalização? Passa a ser interdependente. Não tem mais aquele foco de um lado americano e soviético. Começa a aparecer locais, blocos no mundo econômicos. A globalização, a principal ideia é a economia. Mas eu posso pensar em cultura, eu posso pensar na educação, eu posso pensar na política, envolve tudo. Mas o carro-chefe de tudo é o econômico. A economia. É a partir daí que o mundo toma a feição que tem hoje. Né? Nós vivemos num mundo globalizado e muitas vezes nós não nos perguntamos em que mundo vivemos, né? O mundo da tecnologia, da interdependência dos países, dos blocos econômicos. Só para você ter uma ideia, na globalização econômica, nós temos os blocos econômicos. Só para ter uma ideia, surgiu a União Europeia. Os países europeus se uniram, né? E fizeram um único país com uma única moeda. Olha para vocês verem. Apareceu lá o euro, substituindo, por exemplo, o marco da Alemanha, o franco da França, o escudo português, né? A lira da Itália, né? Apareceu o euro. As barreiras alfandegárias e as barreiras entre os países foram abertas. De tal forma que se você viajar para a Europa, você descer no aeroporto, por exemplo, de Barajas, lá na Espanha, você pode circular por todos os países da União Europeia que não tem problema algum. Não precisa nem apresentar passaporte. É como se fosse um grande país. E eles reduziram as taxas de importação e exportação entre eles, de tal forma a fortalecer a economia desses países. E muito se fortaleceu. Aí vocês vão falar, mas só lá? Não. Por exemplo, também apareceu o Mercosul. É claro que não com aquela potência da União Europeia, mas aqui também, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai inicialmente, depois chegaram outros países, mas pelo menos esses 4, também derrubaram as barreiras alfandegárias de inúmeros produtos. Notem bem, não vão ser todos os produtos, não vai abrir para todos os produtos, mas os principais, né? O café do Brasil para a Argentina, o trigo da Argentina para o Brasil, a carne argentina do Brasil para outros países e assim por diante. Né? As indústrias automobilísticas argentinas, só para vocês verem, a gente consegue comprar carro argentino aqui. Mas por que não se produz? Porque tem esse acordo de cooperação econômica e esse acordo da globalização. Surgiram nessa época também os famosos tigres asiáticos. Quem foram os tigres asiáticos? Os tigres asiáticos foram países de economia pujantes que se modernizaram rapidamente a partir
Nós estamos falando a partir de 1990. Mudaram rapidamente a sua economia, como Coreia do Sul. Coreia do Norte é socialista. Coreia do Sul, citando alguns, tá? Taiwan, Singapura, Malásia, Indonésia, etc. e tal. Só para citar alguns dos tigres asiáticos. Investiram muito em educação e tecnologia e se desenvolveram de forma muito rápida e se aproximaram dos países de primeiro mundo, né? Por exemplo, uma Coreia tem uma tecnologia tal qual a do Japão. Tal qual a do Japão. Mesma coisa com Taiwan, mesma com Singapura, Malásia, etc. e tal. Hoje são países que exportam muitos produtos industrializados. Muitos produtos industrializados. Tá, e tem o NAFTA. O que é o NAFTA? O NAFTA é o acordo que teve dentro do mundo globalizado dos países da América do Norte. NAFTA. São siglas em inglês. Quem são? Estados Unidos da América, United States of America, o Canadá e o primo pobre, que ficou junto com eles. Quem? México. O México. Formaram o NAFTA. O México, só para ter uma ideia, com a formação desse bloco econômico chamado NAFTA, teve uma acelerada melhoria nas condições econômicas e de vida da população. Acelerou o crescimento industrial, porque foi derrubada as barreiras alfandegárias, indústria automobilística mexicana começou a vender demais para os Estados Unidos e assim por diante. É claro, tem o outro lado da moeda, o lado da exploração. Mas o objetivo da globalização econômica é isso. Só que nesse contexto, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nesse contexto da globalização econômica, aqueles países de primeiro mundo, eles saíram na frente. Eles têm uma vantagem muito grande em relação aos países de terceiro mundo, né? Vocês sabem que existem os países de primeiro mundo e terceiro mundo. Eu vou pôr aqui no quadro, só para vocês terem uma ideia, para a gente conversar alguma coisa, como que a população trabalha no primeiro mundo e no terceiro mundo, para mostrar que o primeiro mundo tem vantagem nessas relações internacionais. Então, eu vou pôr dois gráficos aqui. O primeiro, de um país pobre. E o outro gráfico, eu vou pôr de um país rico. Um país pobre e um país rico. O país pobre seria um país subdesenvolvido. O país rico seria um país desenvolvido. Exemplo de país pobre: Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, os países africanos em geral, tá? País pobre. País rico: Alemanha, os países da Europa em geral, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, tá? Um país pobre tem a seguinte divisão da economia, das indústrias e da população trabalhando. Então, vejamos, um país pobre, nós temos três setores econômicos. Nós temos o setor primário, lembram disso? Temos o setor secundário e temos o setor terciário. Então, o primário eu vou representar ali por P, o secundário por S e o secundário por T. O que é o setor primário? Agricultura, extrativismo, campo, pesca, reflorestamento, extração animal, vegetal, pecuária. O que é o setor secundário? A construção civil e as indústrias, a transformação. E o setor terciário é o setor de serviços, tecnologia, etc. e tal. Tá? Como que está dividido esses setores nos países pobres e nos países pobres e nos países ricos? Num país pobre,
a maior parte da população, ela está no setor primário, representado por P. Mora no campo, trabalha com agricultura, com pecuária, com pesca, extrativismo e tal. Uma parte razoável está no setor terciário, setor de serviços. E a menor parte da população se ocupa com o setor secundário. Lembra que nós convencionamos falar S? É assim dividido. Pouca indústria, muita gente produzindo no campo e os que estão na cidade também se dedicam ao serviço, principalmente à informalidade. O que é informalidade? Aqueles que não trabalham com carteira assinada. Tá? Aí a pergunta é o seguinte: os países ricos aproveitam dessa situação e vêm explorar a agricultura, as multinacionais vêm aqui extrair minérios, tudo bem? Agora vejamos como que fica um país rico. O país rico, o que ele faz? É o contrário, a maior parte da população está no setor terciário, depois no setor secundário e no primário a menor parte da população. Isso revela o quê? Revela que tem muita tecnologia no campo, agrotóxicos, máquinas, etc. e tal. Apesar de ter pouca gente no campo trabalhando, ao contrário daqui, tem uma produção muito elevada. O setor secundário é importante, mas não tem mais gente que o terciário, por quê? Tem muita tecnologia, máquinas modernas, robôs, etc. e tal. E o setor terciário é o que alavanca também a economia do mundo, mas aqui junto com serviços, banco, etc. e tal, turismo, comércio, aqui nós temos as novas tecnologias. Essas novas tecnologias, pegar um giz, essas novas tecnologias a gente agrega tecnologia, informação, conhecimento aos produtos. É um know-how que nós falamos. Né? Sabe como? Ora, eu vou dar um exemplo. Em 1 tonelada de minério que eu produzo aqui, não dá para pagar um chip de computador dessas novas tecnologias. Compreende? Só para ter uma ideia, no mundo hoje, agora, esses dias atrás, foi ventilado na imprensa brasileira, e a gente sabe que nós não temos carro. Se eu quero comprar um carro, não é só a realidade do Brasil, a realidade do mundo. Se eu não posso comprar um carro, se tem pouco carro no mercado, por que tem pouco carro no mercado? Porque falta chip de computador. Né? Porque na saída da pandemia voltaram a comprar, a demanda é muito grande de chip. Quem produz? País rico. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Eu preciso vender milhões de toneladas de soja, olha a realidade de um país pobre, para eu pagar o uso de um satélite, setor de serviços, tecnologia de ponta, produzido em um país rico. Eu preciso de toneladas e toneladas de farelo de soja, ou de café, ou de suco de laranja, para comprar programas de computador da Microsoft, da Apple. Olha que interessante. Essa é a realidade de mundo hoje, essa disparidade. Então, a partir de agora, dentro dessa realidade, vamos ver como que se estrutura. É onde eu queria chegar com vocês. Depois de toda esse histórico, eu quero chegar no mundo hoje e apontar algumas questões que eles podem cobrar de vocês agora no Enem. Vamos lá? Então, nesse mundo globalizado, a vantagem dos países ricos é muito grande em relação aos países pobres. Porque os países pobres, eles exportam muito as famosas commodities. O que são commodities?
produtos primários. Eu vou citar alguns de baixo valor agregado. Eu vou citar alguns, por exemplo, o café na Colômbia e no Brasil. Eu vou citar a soja no Brasil, ou produtos semi-elaborados, como a farelo de soja, como óleo bruto, o petróleo que o Brasil exporta e depois compra, o petróleo refinado, suco de laranja, o interior paulista produz demais, mas não tem um valor muito grande. Cito para vocês, por exemplo, além desses aí, eu posso citar para vocês o trigo da Argentina, a carne, olha a carne, o que está acontecendo no mundo hoje, a carne bovina, de frango e suína. Só para ter uma ideia, a carne bovina, por exemplo, a China deixou de comprar esse dia a carne bovina e o preço caiu um pouco aqui no Brasil. Olha como que é sensível o mercado no mundo globalizado. A China não quis comprar porque estava tendo uma crise de vaca louca, Mato Grosso, Goiás, uma coisa assim, e caiu o preço. Os produtores tentaram segurar no pasto, mas não conseguiram. Os frigoríficos tentaram abater, mas não conseguiram, porque os produtores precisavam desovar o gado ali no frigorífico. E caiu um pouco, vai voltar a crescer o preço. Alegria de pobre dura pouco. Tá uma carne. Então, gente, analisem bem. Essas commodities, minério de ferro, olha que o Brasil, a região de Minas Gerais, produz muito minério de ferro. Aí o que faz? Manda lá para fora e volta como produtos industrializados. Não que nós não temos siderurgia, mas é isso que acontece. Tudo bem? Então essas commodities é a dinâmica das exportações dos países pobres. De forma contrária, os países ricos, eles exportam tecnologia, eles exportam produtos com alto valor agregado, com know-how, tecnologia de ponta. Por exemplo, programas de computadores. Por exemplo, indústria aeroespacial, aviões, né? Programa de computadores, só para ter uma ideia, computadores, etc. Grandes empresas no mundo. A Microsoft é um exemplo, lá no Vale do Silício. Telecomunicações, por exemplo, o uso do serviço dos satélites que americanos, chineses, soviéticos, europeus mandam para o espaço. Se eu tenho hoje uma tecnologia, eu assisto televisão, eu vejo programas de forma instantânea, é por causa do uso disso, mas o uso disso tudo é cobrado. E por falar nisso, isso me traz uma coisa que se desenvolve demais no mundo hoje, no mundo globalizado. O que se desenvolve? Os famosos tecnopolos. O que são tecnopolos? Tecnopolos, deixa eu ler para vocês. Tecnopolos, uma definição, são centros de inovação industrial compostos de sistemas abertos e interconectados de empresas, favorecendo o comprometimento de informações, pesquisa e novas tecnologias de informação. É um berço de negócio e inovação com o objetivo, o intuito de impulsionar os empreendimentos. Então, dentro desses tecnopolos, nós podemos citar alguns hoje. Então, vamos definir melhor. O que seria um tecnopolo? É um local de produção com grande tecnologia aliadas aos produtos. Tecnologia mais pesquisa. Então, o que acontece? Grandes empresas, centenas de empresas se reúnem, faz um pool de empresas e se associa a centros de pesquisas, universidades, e começa a produzir tecnologia.
Olha, temos grandes centros de pesquisa no mundo hoje que ajudam os tecnopolos e chega a ser até um tecnopolo. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o MIT, né? Traduzindo, o MIT. O que é o MIT? A gente fala desse jeito, mas é MIT. A gente falando rapidamente, MIT. O MIT fica lá em Massachusetts, né? Se você quiser falar meio americanizado, Massachusetts. Instituto Tecnológico. É de lá que saem os grandes prêmios Nobel da tecnologia, da engenharia. Os grandes astronautas estudam lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Mas nós temos vários tecnopolos, né? Eu estou falando, isso aqui é a pesquisa, é ali. Mas alguns tecnopolos famosos no mundo hoje. Por exemplo, esse aqui é um dos mais conhecidos, o Vale do Silício. Alguém tem uma ideia onde fica o Vale do Silício? Fica na Califórnia, nos Estados Unidos, do lado esquerdo da costa americana, na costa oeste. O que se produz lá? Principalmente softwares. Também hardwares, computador, mas principalmente programas de computador. Eu vou citar grandes empresas mundiais que nasceram lá e pessoas que ficaram milionárias lá no Vale do Silício. Nós temos, já viram falar em WhatsApp? Já viram falar em Facebook? Tudo veio de lá, dessa região aqui, do Vale do Silício. Já viram falar em Bill Gates, o dono da Microsoft? Programa Windows, veio daqui dessa região. Porque as universidades estudam, as empresas vão lá, buscam aquele conhecimento e aplicam. Então, grandes empresas, né? Elas investem, né? O Facebook, o Google, o WhatsApp, Microsoft, por exemplo, é um tecnopolo lá do Vale do Silício. Só tem o Vale do Silício? Estou citando alguns, mas temos outros. Pequim, a capital da China, é um grande tecnopolo do mundo também, com muita tecnologia de informação. A região de New York, nos Estados Unidos, é um grande tecnopolo. Indústrias, empresários, junto com o estudo, com as universidades, tecnologia. Nós temos em Tel Aviv. Onde fica Tel Aviv? Tel Aviv fica em Israel. Lá, tecnologia de segurança para os governos mundiais, para as empresas, lá em Tel Aviv. As empresas se reuniram, as empresas se juntaram com os centros de estudo para fornecer a produção de tecnologia para o mundo. Lá nos Estados Unidos ainda, outros tecnopolos, como Houston, né, indústria aeroespacial, enfim, se eu for citar, tem muitos. Aí vem a pergunta, e o Brasil? Japão, né? Desculpa, antes, Japão, Tóquio, Coreia tem tecnopolo, na África do Sul. E o Brasil tem tecnopolo? Sim, o Brasil, a USP é um tecnopolo, é centro de pesquisa e excelência com empresa produzindo. Campinas é um tecnopolo, muito famoso no Brasil. E grandes nomes hoje, eu gostaria que vocês analisassem, vieram desses tecnopolos. Elon Musk, o dono da Tesla. Mark Zuckerberg, também da área do software no mundo inteiro, da área das grandes empresas do Face, do Instagram e vai indo, vieram desses tecnopolos. Olha, então, aparecem grandes nomes no mundo hoje. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês, então, depois de tantas informações, vocês devem estar pensando, meu Deus, o que eu vou estudar? É muita informação para um pequeno momento. A dica é o seguinte, assista na televisão os assuntos mais falados. Esses assuntos vão ser cobrados.
Eu não consigo, eu precisava dar muitas aulas para vocês, para fazer essa análise, respondendo questões. Mas, quais são os assuntos mais falados no mundo hoje? Não se esqueça, né? Covid. Certeza que isso vai ser cobrado de uma forma ou de outra. As vacinas contra a Covid. Você tem que saber, pelo menos o básico. De onde veio a Coronavac? Da China. De onde veio a AstraZeneca? Da Inglaterra. A Pfizer? Dos Estados Unidos. E assim por diante. Então, a Covid mudou as relações, né, mundiais dentro do mundo globalizado. Começou lá na China, Wuhan, e se espalhou rapidamente para o mundo. Nosso comportamento, nosso modo de vida mudou a partir da Covid. Afetou a economia do mundo inteiro, a economia se estagnou, agora que começa a se recuperar a partir da vacina. Aí teve todos os desdobramentos, principalmente aqui no Brasil, né? Um grupo acusando o outro, assim por diante, não é o momento de entrar nesses detalhes. Mas a Covid vai ser cobrado. Se aprofunde sobre a Covid. O que vai ser cobrado também? O meio ambiente. Não deu tempo de entrar, não vai dar tempo de entrar no Enem. Claro que o meio ambiente vai entrar, vai se falar do desmatamento, do efeito estufa. E isso vai ser cobrado. Mas só para vocês terem uma ideia, a título de conhecimento, nós tivemos uma união de todos os países do mundo sobre, né, o COP26, para analisar a questão climática, a emissão de carbono na atmosfera, né? Eles fizeram um acordo agora, esse dia, fizeram um grande acordo. Aí vocês vão falar, mas é só isso? Não, nós vamos falar também das imigrações, né? Os migrantes no mundo, dos países pobres, tentando entrar nos países ricos, os sírios, né, os africanos, tentando entrar na Europa. E é uma situação que o Brasil também não está longe. Aqui vem muito paraguaio, boliviano para o Brasil, venezuelanos. Atenção, venezuelanos. Não se esqueça, meio ambiente, imigrantes, Covid, desmatamento, enfim. É por aí o caminho, é por aí o que pode acontecer no mundo, os grandes acontecimentos no mundo também, as grandes catástrofes mundiais, só que os grandes empreendimentos no mundo. Agora, SpaceX, né, nós vimos as empresas do Elon Musk, dono da Tesla, e o dono da Amazon, mandando para o espaço, né, voos de civis, e não de astronautas profissionais. Então isso pode ser cobrado também, essas coisinhas. Eles vão ligar sempre com alguma coisa. Por exemplo, vai falar de Covid? Vai falar de crise econômica, de PIB caindo, de pobreza, de desemprego. Vai falar de desmatamento? Vai falar do quê? De efeitos no clima, chuvas em um lado e desertificação, falta de chuva em outros. Então, isso você tem que entrar e dar uma leitura superficial, porque aí você vai conseguir resolver muitas questões. Enfim, gente, espero que nesses 50 minutos que nós estivemos juntos, vocês tiveram uma ideia mais ou menos do que é o caminho, como que vai ser perguntado as questões do Enem. Desejo muito sucesso a vocês, muita calma. Lembre-se, todo mundo vai estar nervoso. Não só você. Então por que ficar nervoso? Né? Aí é a diferença. Respire fundo, se prepare sim, mas não se esqueça, muitos dos que passaram conseguiram controlar suas emoções no dia. Mas eu não consigo. Tenta que você consegue. Muito sucesso, fiquem com Deus. Muito obrigado.